palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 13, no versículo 17 até o 22, nos diz o seguinte: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra, e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente jurado, a juramento, os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Bondoso Deus, essa é a tua palavra, e nós somos gratos por tua palavra. Que nessa noite ela traga destino a cada coração, que ela traga o alimento que cada terra precisa nessa noite, para frutificar conforme a sua vontade. Repreenda do nosso meio tudo aquilo que rouba a semente, mas que nós venhamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Te louvamos pela tua maravilhosa palavra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você pode sentar no seu lugar. Eu quero, de uma forma mais sintética possível nessa noite, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, porque após essa palavra eu ainda quero ter um momento específico de gratidão por essa casa. E nós estamos lendo aquilo que um pouco nós falamos na semana passada, sobre um Deus que sempre está disposto a guiar o seu povo para o destino que ele determinou. Êxodo capítulo 13, versículo 17, conforme nós lemos, nos mostra que Deus, ele nos dá um destino, não conforme nós pensamos, mas conforme a sua vontade. Na semana passada, no domingo que passou, nós entendemos que nós podemos fazer muitos planos em relação ao caminho que nós queremos trilhar. Mas quando nós o colocamos no querer e na vontade do Senhor, Ele mesmo nos guiará conforme o seu querer e conforme a sua vontade. O que nós precisamos fazer nada mais é do que nós permanecemos no caminho. E que caminho é esse? O caminho para todas as coisas é Jesus Cristo. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Também Jesus dizendo, ele fala que a porta ela é estreita. E esse caminho no qual o Senhor Jesus nos direciona é um caminho que vai nos moldar, vai nos limpar dos excessos que nós temos em nossa vida, para que nós possamos, de fato, entrar nessa porta que é estreita. Então nós precisamos compreender que esse destino que o Senhor determinou, declarou para cada um de nós, esse caminho que Ele está fazendo eu e você trilhar em nossa vida, é o caminho que nos está moldando para nos tornarmos do tamanho da porta, para nos tornarmos na espessura da porta. Mas o Senhor apenas não nos coloca no caminho. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, que o Senhor, Ele nos guia no caminho. O Senhor não lança simplesmente o seu povo num caminho que Ele determinou, mas o Senhor está com o seu povo no caminho. O Senhor está direcionando, o Senhor está guiando, o Senhor está nos levando. O Senhor está nos pegando pela mão enquanto nós estamos no caminho que Ele determinou para nós.
de uma forma clara, ilustrativa, para nós compreendermos. Nesse caminho que Jesus nos colocou, o Espírito Santo é o GPS que nos guia, é o GPS que nos leva para o destino que Deus determinou para cada um de nós que está nesse caminho que é Jesus. E a narrativa que nós lemos aqui vai nos mostrar que Jesus, que o Deus Pai, que o Deus Espírito, que tirou de forma miraculosa o povo de Israel do Egito, que tirou das mãos de Faraó, aquele que fez todas as coisas, é o Deus que colocou num caminho, não levou o povo pelo caminho que eles queriam trilhar, mas colocou o povo no seu caminho, e não desamparou o povo no caminho. Nós precisamos compreender nessa noite, se Jesus está nos colocando por um caminho chamado deserto, que nós não estamos entendendo, nós precisamos apenas compreender que Jesus está conosco nesse caminho que Ele determinou para eu e você trilharmos. O texto nos mostra de uma forma bem clara que durante 40 anos, enquanto Israel caminhou no deserto, o Senhor estava com eles. Porque o texto diz que quando o povo de Israel entrou no deserto, apareceu uma nuvem, apareceu a presença de Deus, apareceu Deus guiando o seu povo de dia e de noite. E conforme o último versículo desse capítulo, Moisés ele diz que nunca o Senhor deixou o seu povo durante o percurso do deserto. Nessa noite nós vamos compreender que nesse caminho aonde Deus está, nesse caminho que quem sabe você está trilhando, que você não entende, o Senhor não jogou você apenas no caminho. O Senhor não disse para você, vai e se vira. Não, pelo contrário, o Senhor está com você no caminho. O Senhor, através da sua graça, através da sua presença nesses dias difíceis e desafiadores, está com você no caminho, guiando. Diante disso, igreja, nós precisamos compreender que para nós entendermos a direção do Espírito, nós precisamos ter a sensibilidade para compreender quando o Senhor diz para eu e você caminharmos, quando o Senhor diz para eu e você pararmos. É isso que muitas vezes falta na nossa vida, sensibilidade. E se nós nessa noite compreendermos a sensibilidade que precisamos ter, enquanto nós estamos no caminho, certamente nós vamos chegar no destino que Deus determinou para você e eu. Mas nós precisamos ser sensíveis à direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Eu dividi esses 3 últimos versículos em 3 partes. São 2 últimos versículos, melhor dizendo. Quando o texto diz, no versículo 21, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. O que significa nuvem, pastor? Na vida do povo de Israel e na minha vida e na sua vida, a nuvem é a expressão graciosa de Deus para com a nossa vida. A nuvem é essa misericórdia que acorda conosco todos os dias, que está conosco em todos os momentos, para que nós não sejamos consumidos pela multidão dos nossos pecados. A narrativa diz que, ou nos deixa claro, que a nuvem era a expressão visível
de que o Senhor estava com o seu povo. O Senhor, através da sua ação, certamente Ele poderia colocar uma coluna invisível para proteger o seu povo. O Senhor podia fazer com que existisse sol à noite para eles caminharem, ou colocar ceieu, vagalumes, várias coisas durante o caminho. Mas o Senhor queria mostrar para o seu povo que estava com eles. Quando nós entendemos a nuvem que estava com Israel durante esses 40 anos, nós precisamos compreender que era a expressão graciosa de Deus para com aquele povo. Foi uma jornada de 40 anos. Durante esse período, o Senhor sempre esteve presente com o seu povo, de dia e de noite. Sabe o que isso deve mostrar para nós, igreja? Que Deus está presente. E entendendo esse contexto no qual Israel estava, que Deus está presente em todos os desertos da nossa vida. Deus não nos coloca no caminho de provações, de lutas e tribulações que nós estamos vivendo e nos deixa. Mas o Senhor, através da sua graça, Ele tem em suas mãos o seu amor, chamado Filho, chamado Cristo, e nos protege. O salmista, no Salmo 105, no versículo 39, diz: Ele estendeu uma nuvem para cobrir e um fogo para iluminar a noite. Essa nuvem da presença de Deus é para nos mostrar o quanto Deus é gracioso. Nós sabemos que o deserto é um local árido, é um lugar difícil, é um lugar quente durante o dia e frio durante a noite. E essa nuvem que cobria, ela tinha o papel, primeiro, de proteger o povo do calor. E segundo, de trazer a luz para o povo de Israel ser guiado quando caminhava à noite. Sabe o que isso representa para nós? Que o caminho que o Senhor nos colocou pode parecer um deserto. Pode parecer um caminho que nós não entendemos. Mas o texto está dizendo que nesse caminho jamais faltará a proteção de Deus. E jamais faltará a iluminação de Deus para o povo andar nesse caminho. Os desertos que nós vivemos na jornada da vida, que é muito longa e muitas vezes difícil, o Senhor está dizendo para nós, nessa jornada, nesse caminho, nesses obstáculos, sempre haverá a minha proteção e a luz que vai guiar a sua vida para que você siga em frente. Portanto, a nuvem conduzia Israel. E o Espírito Santo, nos dias de hoje, é aquele que conduz a nossa vida para a santificação. A nuvem estava com o povo de Israel, 40 anos, que significa uma geração. É a mesma nuvem que está conosco. É a mesma nuvem que tem nos protegido e que tem iluminado o nosso caminho. Ainda compreendendo sobre a nuvem, nós precisamos entender que a nuvem conduz eu e você no caminho. E ela não apenas nos conduz no caminho, mas ela determina o tempo que nós precisamos ficar em cada estação da nossa vida. No livro de Números, a narrativa nos diz o seguinte, também escrita por Moisés: no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Versículo 16, preste atenção. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Versículo 17 agora. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda,
os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem ficava à tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer dia, quer noite. Erguendo-se, a nuvem partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam, segundo o mandato do Senhor, acampavam e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor e segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. O texto que eu li para vocês deixa-nos bem claro que o Senhor não estava apenas com uma presença física no meio do povo para cuidar deles, mas a nuvem servia para conduzir o povo até a terra prometida. A nuvem, ela não servia apenas para cobrir do sol e para iluminar a noite, mas a nuvem dizia quando era para o povo parar. A nuvem dizia quando era para o povo ficar parado em um determinado lugar, como também o tempo que eles precisavam ficar parados em determinados lugares. Sabe o que isso representa para nós, igreja? Que quando nós estamos debaixo da direção do Senhor, somos sensíveis à sua voz, nós entendemos da parte do Senhor quando é para nós continuarmos caminhando na jornada da vida. Nós entendemos quando é para nós enfrentarmos os obstáculos e continuarmos caminhando. Mas nós precisamos também compreender o tempo que o Senhor pede para eu e você pararmos. Nós precisamos compreender o tempo do descanso de Deus para a nossa vida. Nós precisamos compreender quando Deus está dizendo para nós seguirmos em frente, ou quando é para nós pararmos, quando é para nós enfrentarmos lutos, tristezas, angústias e frustrações. É tempo de nós pararmos. O Senhor estava mostrando para a nação de Israel que era Ele quem controlava a vida deles, e apenas eles precisavam ser guiados pela nuvem, ser guiados pela presença, para seguir conforme o querer e a vontade do Senhor. Quantas vezes, ou na maioria das vezes, nós nos colocamos sobre a vontade do Senhor, queremos prevalecer na nossa vontade, não perguntamos para Deus o tempo, ou se o Senhor mandou nós parar, nós queremos sair correndo. Ou quando o Senhor nos coloca sentado no banco para sermos ministrados por Ele, nós ficamos reclamando como crianças rebeldes, assim como o povo de Israel fazia. E é por causa dessa teimosia que um percurso de menos de 1 mês fez com que Israel ficasse 40 anos preso no deserto. Quando nós não entendemos a direção da nuvem, quando nós não entendemos o tempo da nuvem, quando nós não entendemos o comando de Deus para a nossa vida, nós podemos ficar presos nos desertos da vida. Podemos ficar presos em calabouços da vida, porque nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas mesmo no deserto, mesmo na teimosia, o Senhor é gracioso. E o Senhor não abandonou Israel. Mesmo nas teimosias da nossa vida, mesmo nos erros que nós cometemos, a nuvem sempre está sobre a nossa cabeça, mostrando que o Senhor é gracioso
misericordioso, longânimo em se irar, para nos levar segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Só que cada um de nós tem um inimigo chamado tempo-relógio. Não compreendemos o tempo, não compreendemos a vontade de Deus. Então o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor foi longânimo, uma geração, 40 anos. Ele foi uma pessoa que não retardou a sua promessa, mas durante esses 40 anos o Senhor foi longânimo, até que Israel se arrependesse para que eles pudessem pisar na terra prometida. O Senhor é longânimo com você, meu irmão. O Senhor não tem pressa com você. Se você está nesse deserto, eu quero te dizer que toda manhã você acorda e a nuvem está sobre a sua cabeça. Ah, Jesus! Toda noite, antes de você dormir, você olha para o alto e a coluna de fogo está sobre a sua cabeça. Mesmo você não entendendo, mesmo nas suas multidões de pecados, o Senhor olha para você de uma forma longânima para que se arrependa. Ele está de dia e de noite, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada amanhecer. Essa é a nuvem. Essa é a nuvem que nos guia para o querer e para a vontade do Senhor. É essa sensibilidade que você e eu precisamos ter. E de uma forma para nós caminharmos para o final. Como eu falava antes, a nuvem nunca nos abandona. Moisés, agora no versículo 22 diz o seguinte: nunca tirou. Gente, nunca tirou. E algumas vezes o povo de Israel olhava para Moisés e falava: por que você e o seu Deus nos tirou da terra do Egito, aonde nós tínhamos as cebolas, aonde nós tínhamos os alhos, aonde nós tínhamos tudo que nós queríamos comer? Um povo que não tinha a gratidão, que não tinha a memória do seu coração. Um povo que reclamava por todas as coisas. Sabe de uma coisa? Quando Deus enviou para o povo o maná, eles falaram a seguinte expressão, e é isso que significa a palavra maná. Quando eles receberam de Deus aquele pó para fazerem os bolos, as comidas, eles falaram: o que é isso? Eles falaram: o que é isso? De uma forma indagando, porque o texto vai colocar um ponto de interrogação. O que é isso? Deus dando alimento para o povo, Deus colocando nas suas mãos todos os dias. E nós vamos ver no relato que muitas vezes Moisés vai dizer que Deus ia dar carne para o povo, até eles vomitarem pelo nariz. É essa expressão que Moisés usa, dizendo: que povo ingrato, que povo que não está entendendo que eu coloquei eles no deserto, mas eu não estou deixando eles sozinhos. Meu irmão, quem vai determinar o
tempo que você vai ficar nesse deserto, nesse banco que você está passando, é você e não é Deus, porque se Deus está colocando você de uma maneira pedagógica para que você entenda a sua vontade, e você fica aí esperneando, você vai demorar até sair desse burilar de Deus na sua vida, mas mesmo assim, de manhã você vai acordar, a nuvem vai estar lá, e mesmo assim você vai dormir à noite, e a coluna de fogo vai estar sobre a sua cabeça, porque Ele é longânimo. O apóstolo Paulo, de forma analógica, ele faz uma referência entre a nuvem e o batismo. Em sua primeira carta aos Coríntios, do capítulo 10, do versículo 1 e 2, ele vai dizer: assim como a nação de Israel foi batizada pela nuvem de Moisés, nós precisamos ser batizados. A nuvem é a graça do Senhor que nos revigora para nós nascermos para uma nova vida, como o batismo faz com eu e você. Preste atenção. O que a nuvem precisa representar para eu e você? Olha para mim. O que a nuvem precisa representar para eu e você? A nuvem é a mão do Senhor, guiando-nos, protegendo-nos no caminho, inclusive nos desertos da vida. A nuvem é o guiar de Deus, é o proteger de Deus no nosso caminho, mesmo nos desertos da vida. Eu quero aplicar essa palavra no dia de hoje. Para a nossa família na fé, a nuvem simboliza tudo isso. E de uma forma evidente, a nuvem esteve sobre esse lugar durante 18 anos. A nuvem repousou sobre essa casa durante 18 anos. Olha para mim. E nós fomos sensíveis durante esses 18 anos, que era para nós ficarmos aqui. Só que nós entendemos que hoje a nuvem se levanta desse lugar e começa a nos levar para um outro destino. Nós pensamos que a nuvem iria pairar aqui para sempre. Nós quase compramos esse lugar. Nós tivemos até a condição de comprar esse lugar. Mas quando nós falamos sim, a nuvem se levantou. A nuvem está indo para um lugar provisório, por 2 ou 3 meses, ou até quando o Senhor determinar. E ela vai se levantar de lá. E se assim Deus permitir, em março ou abril de 2025, ela vai repousar na estrada BR-116, número 20.440, no bairro Primavera. E eu falo para vocês, enquanto eu estiver aqui, e nós vamos ficar lá, até a nuvem ficar lá. E se a nuvem se mover de lá, nós vamos entender que é tempo também de nós nos movermos. Só que nós não podemos ficar sem a nuvem. Nós não podemos ficar sem a presença. Meu irmão, nessa noite, se você sente que a nuvem andou e você ficou parado, ou se você sente que a nuvem ficou parada e você andou e está sem essa proteção, o Senhor quer revelar a sua graça nessa noite sobre nós. Nós vamos sair daqui sendo guiados pela nuvem com muita gratidão.